Boa noite a todos. Mais uma vez juntos, vamos iniciar nosso encontro com uma página de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que nos preparará para as reflexões da noite. É do livro Seara dos Médiuns, Espírito da Luz. Parafraseando a luminosa definição do apóstolo Paulo em torno da caridade, no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, ousaremos aplicar os mesmos conceitos aos espíritos benevolentes e sábios que nos tutelam a evolução. Ainda que falássemos a linguagem das trevas e não possuíssemos leve raio de entendimento, não passaríamos para eles de pobres irmãos necessitados de luz. Ainda que nos demorássemos na vocação do crime, caindo em todas as faltas e retendo todos os vícios, a ponto de arrojar-nos por tempo indeterminado nos últimos despenhadeiros do mal para nosso próprio infortúnio, não seríamos para eles senão criaturas infelizes, carecentes de amor. Ainda que dissipássemos todas as nossas forças no terreno da culpa e dedicássemos a vida ao exercício da crueldade, sem a mínima noção do próprio dever, isso seria para eles tão somente motivo a maior compaixão. Os espíritos da luz são pacientes. Em todas as manifestações, são benignos. Não invejam, não se orgulham, não mostram leviandade, não se soberbecem, não se portam de maneira inconveniente, não se irritam, não são interesseiros, não guardam desconfiança, não folgam com a injustiça, mas rejubilam-se com a verdade. Tudo suportam, tudo creem, tudo esperam, tudo sofrem. A caridade deles nunca falha, enquanto que para nós um dia as revelações gradativas terão fim, os fenômenos cessarão e as provas terminarão por desnecessárias. Por agora, de nós mesmos, conhecemos em parte e em parte imaginamos. Entretanto, eles, os emissários do eterno bem, acompanham-nos com devotamento perfeito, sabendo que em matéria de espiritualidade superior, quase sempre somos crianças, falamos como crianças, pensamos quais crianças e ajuizamos infantilmente. Estão certos, porém, de que mais tarde, quando nos despojarmos das deficiências humanas, abandonaremos então tudo que vem a ser pueril. Verificaremos assim a grandeza deles, como a víssemos retratada em espelho, confrontando a estreiteza de nosso egoísmo com a imensurabilidade do amor com que nos assistem. Conforte-nos, pois, reconhecer que, se ainda demonstramos fé vacilante, esperança imperfeita e caridade caprichosa, temos junto de nós a caridade dos mensageiros do Senhor, que é sempre maior, por não esmorecer em tempo algum. Reconfortados pela certeza de que não nos faltam apoio, incentivos, orientações, e conscientes de que o caminho apontado reiteradamente para nosso crescimento como ser consciente é o conhece-te a ti mesmo, como apontam hoje as mais modernas vertentes da psicologia. Reconhecida então a nova estrutura do ser humano, espírito, perispírito e matéria, a psicologia pode melhor penetrar nos arcanos do inconsciente, que possui todo o conhecimento de tempo, passado, presente e futuro, como a dimensão de espaço, o infinito no finito. Sediando o espírito,
Conforme a visão espírita severa, a lei de Deus está escrita na consciência, detentora da realidade que a pouco e pouco se desvela, conforme a evolução do próprio ser no seu processo de lapidação de valores e despertamento das leis que nela dormem latentes. Está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. Nos alicerces do inconsciente se encontram todas essas bênçãos que lentamente assomam à consciência e se tornam patrimônio de lucidez, fazendo o ser compreender que nem tudo quanto pode fazer, deve-o. Da mesma forma que nem tudo quanto deve, pode, conseguindo a sabedoria de fazer somente o que deve e pode como membro consciente que age de acordo com a harmonia cósmica. Perfeitamente identificado com os elevados objetivos da existência terrestre do ser humano, Allan Kardec questionou os espíritos benfeitores. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E eles responderam: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Comentando a resposta, Santo Agostinho, espírito, entre outras considerações, explicou: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, vemos quantas vezes nos é dito: conhece-te a ti mesmo. É este o caminho. Mas direis: como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isso é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. E Santo Agostinho prossegue: que se faça o balanço do seu dia moral, para exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Na análise diária e contínua dos atos, o alto e o halo amor, que é o amor pelos demais. Então, o alto amor e o halo amor, não só por pessoas, mas como por objetos, né? Serão decisivos para a avaliação. A oração e a meditação irão constituir recursos complementares para a fixação das conquistas. Quem ora, fala. Quem medita, ouve, dispondo dos recursos para exteriorizar-se e interiorizar-se, que são justamente os mecanismos abençoados para esse mergulho dentro de nós mesmos. Então, o ato de orar e meditar é um treino diário e constante dessa introspecção, desse mergulho em nós mesmos, que nos preparará para esse conhecimento do que realmente somos, sempre aceitando o que somos, mas nos propondo a melhora, e nos ajudará a trazermos, então, esse lidar entre o ego,
que fala muito alto e sempre que o ego se coloca demasiadamente forte, ele traz aflições. Então é preciso que se interiorize para que haja uma harmonização nesses nossos eus íntimos. Há, no entanto, estruturas psicológicas muito frágeis ou assinaladas por distúrbios de comportamento grave. Nesses casos, urge o concurso da ciência espírita, com as terapias profundas de que dispõe. E, de acordo com a intensidade do distúrbio, torna-se necessária a ajuda do psicoterapeuta, conforme a especificidade do problema, que será equacionado pela psicologia, pela psicanálise ou pela psiquiatria. Em muitos conflitos humanos, entretanto, ocorrem interferências espirituais variadas, gerando quadros de obsessões complexas, para os quais somente as técnicas espíritas alcançam os resultados desejados, por se tratarem esses agentes perturbadores de entidades extracorpóreas, porém portadores dos mesmos potenciais das suas vítimas. A citar, então, sentimentos e emoções, inteligência e lucidez, experiências e vidas. Então, essas entidades extracorpóreas, esses espíritos que quantas vezes nos alcançam, pegando ali os nossos pontos vulneráveis, as nossas fragilidades, explorando esse campo a que damos acesso, né? Por cultivarmos determinados pensamentos, determinadas formas de comportamento, por agasalharmos determinados pensamentos constantemente. O problema é o agasalhar, é o cultivar. Por exemplo, angústia, todos nós sentimos angústia. O problema é cultivar a angústia. E assim por diante. O ser consciente é austero, mas sem carranca. É jovial, porém sem vulgaridade. É complacente, no entanto, sem conivência. É bondoso, todavia sem anuência. Sem anuência com erro. Então ele é bondoso, contudo, sem anuência com erro. Isso é um ponto muito, muito importante. Ajuda e promove aquele que lhe recebe o socorro, seguindo adiante sem cobrar retribuição. É responsável e não se permite o vão repouso enquanto o dever o aguarda. Conhecendo suas possibilidades, então o ser consciente, aquele que alcança esse patamar, ele conhece suas possibilidades e coloca-as em ação sempre que necessário, aberta ao amor e ao bem. Só o amadurecimento psicológico, através das experiências vividas, libera a consciência do ser. E ao consegui-la, ei-lo feliz, conquistando a terra da promissão bíblica, que é: terás uma vida dilatada sobre a terra, vida em abundância. Promessas, sim, promessas alcançáveis quando nos colocarmos nessas condições do ser consciente. No entanto, nos vemos ainda distantes dessa conquista como ser consciente, porque por mais que nos esclareçamos nesse sentido, fugimos de nós mesmos. Observemos a colocação de Joana de Ângeles. Esmagado por conflitos que não amainam de intensidade, o homem moderno procura mecanismos escapistas em vãs tentativas de driblar as aflições, transferindo-se para os setores do êxito exterior, do aplauso e da admiração social, embora os sentimentos permaneçam agrilhoados e ferreteados pela angústia e pela insatisfação.
As realizações externas podem acalmar as ansiedades do coração momentaneamente, não porém erradicá-las, razão porque o triunfo externo não apazigua interiormente. Característica ineludível de maturidade psicológica do indivíduo é a sua preocupação em projetar o próprio ego. Atormentado pela ausência de valores pessoais, quão inseguro no comportamento, apega-se às atitudes da autopromoção, passando a viver em contínua inquietação, porque sempre se encontra insatisfeito. Afirmou Freud que o sofrimento é inevitável, considerando os grandes problemas que aturdem os seres nas várias expressões em que se exteriorizam. De fato, a transitoriedade da vida física responde pela morte rápida da ilusão e pela destruição dos seus castelos, produzindo lamentáveis estados emocionais naqueles que lhes agarram com todas as veras. Logo percebem-se de mãos vazias, sem qualquer base em que se apoiem e firmem as aspirações que têm acalentado. As diversas enfermidades e as variadas frustrações que se radicam no ego têm, porém, uma historiografia muito larga, transcendendo a existência atual, remontando ao passado espiritual do ser. Não conhecendo a gênese das mesmas, o indivíduo centraliza nas necessidades de afirmação da personalidade, os seus anseios. Então ele se centraliza nisso, em afirmar a sua personalidade, os seus anseios, derrapando nas valas da projeção indébita do ego, que é quando ele se perde. Quando não se consegue aparecer através das realizações edificantes, mascara-se e promove situações que vitaliza no íntimo desde que chame atenção, desde que faça-se notar. Em alguns casos, vitimado por conflitos rudes, elabora estados narcisistas e afoga-se na contemplação da própria imagem, em permanente estado de alienação do mundo real e das pessoas que o cercam. Então, há muitos outros pontos a serem explorados, mas quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental, que contribuem para a realização da meta. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Nenhum milagre ou inusitado ocorre nessa atitude que resulta do empenho individual. Então, não esperemos uma mudança drástica, um milagre que mude esses conflitos íntimos que carregamos. O autodescobrimento tem por finalidade conscientizar a pessoa a respeito do que necessita. Esse é o ponto. E de como realizá-lo e quando dar início à nova fase. Acomodada aos estados habituais, não se dá conta das incalculáveis possibilidades que lhe estão ao alcance, bastando-lhe apenas dispor-se a desdobrá-las. O autoencontro pode ser logrado através da meditação reflexível, do esforço para fixar a mente nas ideias positivas, buscando saber quem se é e qual a finalidade da sua existência corporal e do futuro que a aguarda. Equipada de honesto desejo de equacionar-se, a esfinge perturbadora atira-se ao mar do discernimento e desaparece, deixando o indivíduo livre seguir sem a maldita fatalidade de ser desditoso. Com essas reflexões, agradeçamos a Deus. Tenhamos uma noite de paz.
Uma ótima noite a todos, que Deus em sua infinita bondade nos fortaleça, nos abençoe e nos ampare. Nós trouxemos hoje do livro Seara dos Médiuns, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier através do Espírito de Emmanuel, Mensagens de Emmanuel, que ele fala sobre os obsessores no capítulo 23. Ele nos diz: obsessor em sinonímia, em sinônimo correto, quer dizer aquele que importuna. E aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro, a voltar-se contra nós quando estejamos procurando a retificação, o ajuste necessário. No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso convertido no vinagre da crítica. Daí, a necessidade da paciência constante para que se lhe regenerem as atitudes. Então ele inicia falando que o sinônimo de obsessor é aquele que importuna, mas esse que nos importuna, esse que traz em relação a nós grandes dificuldades ou nós em relação a eles, de maneira geral são espíritos que convivemos muito próximos. Tivemos uma convivência profunda no caminho do erro, ora podemos ter errado em alguma encarnação, em outra eles, enfim. Não haveria esses processos tão intensos de mágoa, de rancor, de ódio, se não houvesse ali em algum momento alguma ruptura, alguma decepção, alguma atitude infeliz que provocasse esses sentimentos tão intensos. Porque se fosse alguma coisa simples, isso se perderia ao longo do tempo, ao longo das encarnações. Mas quando essas mágoas são profundas, elas, assim como as simpatias, a afinidade, ela perdura ao longo do tempo. Igualmente, essas mágoas também perduram até que os envolvidos, pelo menos um, comece ali a tomar uma atitude no sentido de ir gradativamente diluindo essa mágoa, esse rancor, até que um dia esse ódio ele se torne ali respeito e quem sabe depois ali a afinidade, a simpatia, que podem então resgatar ali aquela simpatia anterior. Porque quantas vezes esses processos de ódio e de rancor, eles não acontecem justamente entre pessoas que se querem bem, mas talvez a dor da decepção, do abandono, da indiferença, da traição tenha sido tão intensos que a dor é proporcionalmente intensa também. Então, em muitos casos que atrás ali de um processo de ódio e de vingança, há pessoas que no passado se respeitaram, se confiaram ali e diante ali de uma decepção, de uma traição, acabaram se revoltando, optando ali pelo caminho do ódio, da perseguição. Ele continua nos dizendo: considerando desse modo que o presente continua o passado, o pretérito, encontramos obsessores reencarnados na experiência mais íntima. Muitas vezes estão rotulados com belos nomes. Vestem roupa carnal e chamam-se pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou companheiros familiares na lareira doméstica. Então esses obsessores, esses espíritos que temos grandes dificuldades, eles podem estar ali reencarnados, como ele diz, como pai ou mãe, como esposo ou esposa, como filho, como companheiro. E nós vemos às vezes crianças desde muito pequenas, que já têm essa dificuldade enorme com os pais, ou pais também que têm essa dificuldade com filhos desde muito pequenos. O que explicaria isso se não fosse ali a pré-existência da alma, se não fosse o passado? Então, há os obsessores desencarnados, mas igualmente nós vamos encontrar no nosso dia a dia esses obsessores encarnados também. Mais uma vez reforçando, não queremos fazer um julgamento dizendo que essa pessoa nos prejudicou, de que ele foi o culpado, porque nós não conhecemos o nosso passado. E quantas situações fomos nós que iniciamos aquele processo tão difícil e gerou ali essa mágoa, esse rancor. Ele diz então que se acaso em que estão ali como um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um filho, um companheiro familiar, em outras ocasiões surgem na apresentação de santos, para os outros são santos,
sendo para nós benemerentes verdugos. Sorriem, ajudam na presença de estranhos, e a sós conosco dilaceram, pisam, atendendo sem a perceberem ao nosso burilamento. Então aqueles que para os outros eles são muito queridos, eles são, como diz aqui, são como santos, mas se há uma dificuldade conosco, eles vão ali, como diz, serem verdugos. São aqueles que sorriem, como fala aqui, ajudam na presença de estranhos, mas a sós conosco ali essa dificuldade ela retoma, né? Essas lembranças do passado, elas retomam com toda a força, com todo o vigor, e aí a dificuldade é tão grande ali da convivência, do respeito, né? Dessa fraternidade que nós temos que aprender a cultivar. Mas aqui fala que se isso acontece conosco, esses espíritos, sem se perceberem, eles são benéficos ao nosso burilamento. Por quê? Porque eles nos obrigam na busca pela paz, na busca pela serenidade, eles nos obrigam a buscarmos a Deus, a espiritualidade, a ajuda, o Evangelho, né? Aquilo que temos sempre aprendido. É muito fácil, é muito confortável, é muito gostoso gostarmos de quem gosta de nós, de quem nos respeita, mas o grande desafio está quando nos deparamos com aqueles que têm maiores dificuldades. Então eles são importantes para o nosso burilamento porque eles testam até que ponto nós de fato cultivamos o respeito, o equilíbrio, o bom senso, o perdão, a tolerância, a paciência. Então essas situações tantas vezes difíceis nos fazem ali perceber como nós somos, quais as nossas lutas que trazemos ainda. Então, como diz, sem se perceberem, eles ajudam no nosso crescimento, no nosso burilamento. E na mesma pauta ele continua: surpreendemos desafetos desencarnados que nos partilham uma faixa mental, induzindo-nos à criminalidade que ainda persistem. Vejam que ele estava falando dos encarnados, aqui ele fala dos desencarnados, aqueles que já partiram, que nos partilham a faixa mental. É muito importante essa expressão, partilham a faixa mental, porque se partilham é que de alguma maneira nós também estamos naquela mesma faixa vibratória, né? E se muitas vezes eles podem nos influenciar, nos induzir ali, como diz a criminalidade, é porque estamos também nessa mesma faixa de pensamento, porque se fôssemos criaturas já muito equilibradas, essas influências não nos atingiriam. Então ainda faz parte de cada um de nós, como espíritos em luta, oscilarmos entre o equilíbrio e o desequilíbrio, mas por isso é tão importante ali o Evangelho, o bem-querer aos outros, a consciência tranquila, para que gradativamente nós possamos cultivar ali os melhores pensamentos, mas acima de tudo, cultivarmos os melhores sentimentos. Eles espreitam-nos a estrada, a feição de cúmplices do mal, inconformados com o nosso anseio de reajuste, recompondo de 1000 modos diferentes as ciladas da sombra em que venhamos a cair, para reabsorver-lhes a ilusão ou loucura. Então esses espíritos que trazem essa mágoa em relação a nós, eles não se sentem nada confortáveis quando percebem que nós estamos tentando nos ajudar, né? Porque eles podem trazer essas mágoas ali, alimentadas durante séculos. Então isso é importante sabermos para que tenhamos a consciência de que esse processo de modificação deles, assim como o nosso, ele é gradativo, ele é paulatino, né? Então é uma luta diária, é um exercício constante para que essas mudanças se estabeleçam. Então, na medida em que nós nos ajudamos, que nós cultivamos ali a espiritualidade, automaticamente nós estamos ajudando a eles também. Porque quantas vezes entramos numa casa de oração, né, uma casa religiosa que procura fazer o bem, e esses companheiros nos acompanham, e entrando lá, quantos são ajudados, quantos são auxiliados. Então, na medida em que nós nos ajudamos, indiretamente nós ajudamos também aqueles que nos acompanham. Recebe, pois, os irmãos do desalinho moral de ontem com espírito de paz e de entendimento. Acusá-los seria o mesmo que alargar-lhes a ulceração com novos golpes.
crivá-los de reprimendas, de críticas, expressarei indução lamentável a que se desmereçam ainda mais. Revidar-lhes a crueldade significaria comprometer-nos em culpas maiores. Ou seja, ele nos diz para que façamos o nosso esforço, para que tenhamos o espírito de paz e entendimento, evitemos as críticas sistemáticas. Ele diz que revidar a crueldade, o mal que tentam nos fazer, significaria comprometer-nos em culpas maiores, sobretudo agora que temos esse conhecimento. Então, se nos dói tanto, se nos fere tanto a atitude de alguém, mas se tomamos a mesma atitude, na mesma proporção, se revidamos esses dardos ali venenosos de fúria, de raiva, de mágoa, muitas vezes até por coisas que podemos ter feito no passado a eles, revidar seria agir exatamente da mesma maneira. Então nós temos que pedir muito a Deus ali essa serenidade para que nós mantenhamos ali o nosso pensamento no bem, continuando a nossa caminhada, porque aquele que se dedica ali ao seu autoburilamento, ele não vai encontrar muito tempo para olhar para aquilo que estão fazendo contra ele. Ele está tão ali concentrado no seu próprio crescimento, que não vai haver ali espaço mental, para cultivar ali o ressentimento, a mágoa, o rancor. Condená-los é o mesmo que amaldiçoar a nós mesmos, uma vez que nos acompanham os passos atraídos pelas nossas imperfeições. Aceita-lhes a injúria e remoque, violência e desprezo de ânimo sereno, silenciando e servindo. O que não quer dizer que nós devemos concordar ali com o comportamento do outro, Mas quando se fala aceitar-lhes a injúria é não retribuir, é não desejar ali o mal do outro. É o que o Evangelho nos fala, sobre o amor aos inimigos. E o Evangelho nos lembra de que o nosso coração bate de uma maneira diferente. Nós não devemos ali ter a mesma confiança que temos no amigo. No entanto, ele nos recomenda que não desejemos o mal ao outro, que não fiquemos felizes com a tristeza do outro, mas que não cultivemos então nenhum sentimento de perseguição, de mágoa, mantendo ali a nossa consciência tranquila. Então, nem a brasa da censura, nem o fel da reprovação. Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Mais uma vez reforçamos, o que fala aqui, são nossas próprias obras. Se não tivéssemos ali um passado difícil, tivemos um passado de acertos, mas também de erros, nós teríamos ali ao longo da nossa estrada somente espíritos afins. Então essas dificuldades elas são naturais porque ainda faz parte da nossa luta a humildade, a caridade, a paciência, a tolerância. Então o Frei Fabiano fala isso, que o amor, antes de se tornar esse amor mais profundo, ele passa por esses caminhos da fraternidade, da paciência, da tolerância. Então esses obsessores encarnados ou desencarnados, como diz aqui, eles são frutos das nossas próprias obras, das nossas próprias construções. Endereça-lhes assim a boa palavra ou o bom pensamento, sempre que preciso. Mas não lhes negue paciência e trabalho, amor e sacrifício, porque só a força do exemplo nobre levanta e reedifica ante o sol do futuro. Então fica aí esse aprendizado, esse texto bastante importante de Emmanuel, sobre os obsessores, sejam encarnados, sejam desencarnados. E é o trabalho, é o esforço próprio, muitas vezes é até o silêncio que vai ali ser o impulso, ser o nosso sustentáculo na continuidade da nossa caminhada. Então peçamos muito a Deus por nós, peçamos muito a Deus pelos obsessores, encarnados ou desencarnados, para que esses reajustes eles aconteçam e, como ele diz aqui, uma força maior para isso do que ali do exemplo, do esforço pessoal. Uma boa noite a todos e que Deus então em sua infinita bondade nos abençoe, sempre gratos ao Pai da vida,
Que Deus, em sua infinita bondade, ilumine todos os lares da terra, ilumine o nosso lar. Que não nos falte a boa vontade, o bom ânimo, na certeza de que Deus olha cuidadosamente por cada um de nós. Sejamos gratos ao Pai da vida, então. Sejamos gratos a essa doutrina que nos esclarece, a casa que nos acolhe. Sejamos gratos a tudo o que temos recebido e pedindo sempre por todos os que sofrem do corpo e da alma, por todos aqueles que neste momento estão ou se sentem sozinhos. Graças a Deus, graças a Jesus.